Opa, Gustavo Faria do Coca-Tech na área. Fala aí, tudo bom? Hoje eu não vou me apresentar. Hoje eu não vou me apresentar porque caso você não me conheça é porque você não assistiu o vídeo que tá aqui do lado, o vídeo 1, onde eu começo o papo, inicio o papo sobre Bitcoin. Então, caso você ainda não assistiu, sério, para agora. Tem estratégia de negociação, de investimento em Bitcoin aqui. Tá interessante o papo, então cola aqui, assiste primeiro esse vídeo. Vai ficar pouco tempo no ar, até porque eu tenho um treinamento sobre Bitcoin, um treinamento fechado, que eu vou abrir essa semana, onde eu analiso a fundo cada uma das possibilidades, detalho a minha rotina de Bitcoin. Soltei só essa préviazinha aqui, né, como eu falei, uma retribuição ao apoio que vocês dão ao projeto. Por isso que é muito importante que você assista esses vídeos na ordem, para você entender todas as etapas direitinho. Segunda-feira vai ao ar o terceiro vídeo, então aguenta aí, aproveita, né? Já que você tá aí, aproveita, assina o canal, aqui tem o YouTubezinho ali, clica ali no YouTubezinho, assina o canal, é só clicar na setinha. Bitcoin, como a gente viu no vídeo passado, tem as suas vantagens, né? Tava mostrando ali trade 1% garantido. Isso pode dar uma acelerada boa aí nas suas metas. A verdade é que todo mundo poderia ser milionário, é uma questão de tempo. Em média, bem entre aspas, mas enfim, uma pessoa levaria aí uns 150, 170 anos para se tornar um milionário. É questão de tempo. E o que você pode fazer para chegar mais rápido nessa meta? Acelerar a curva de aprendizado, e é exatamente isso que se propõe o Hackeando o Bitcoin. Agora deixa eu lembrar que nada do que eu falo aqui é uma indicação de investimento. Não, isso aí é um papo que você tem que bater com o seu consultor financeiro. Tô aqui mostrando o caminho que eu fiz, mostrando as possibilidades. Tá colado no preço do Bitcoin, viu que ele deu uma caída, né? Tava ali nos 9 mil, buscou os 7.800. Isso, para a estratégia que a gente falou no vídeo 1, não faz a menor diferença, não depende se está subindo ou se está caindo. Obviamente que para outras estratégias você tem que saber para onde que a coisa está indo. Você não precisa fazer isso sozinho, tem como você fazer isso sozinho e você pode confrontar o seu estudo, a sua conclusão com de outros especialistas. Esse carinha, por exemplo, é uma das referências que eu tenho em Bitcoin. Ele faz análise gráfica, porque análise gráfica não tem o valuation, né? Não tem. Hoje você só tem uma técnica de valuation de Bitcoin, vou falar disso já, mas na análise puramente gráfica, na análise técnica, você não tem o valuation, você vê o desenho, a formação do gráfico. E esse carinha aqui, ele faz isso há 43 anos. Ele tomou como desafio, vamos ver se o que eu sei de análise gráfica é válido para o Bitcoin. E ele vem mostrando que sim, né, os pontos de análise gráfica são válidos. E resumindo aqui para você, tem ali isso tem a ver com o valuation. Tem um patamar ali perto dos $7.500. Se furar, se passar abaixo dos 7.500, vai buscar os $4.000, vai rumo aos $1.000. Aí sim você tem essa reversão de tendência que eu falei com vocês lá dos 60%. Pois é, aí, até os 7.500 a gente está num processo de correção. Abaixo disso, a gente entra sim num processo de baixa. Esse 7.500 é um valorzinho meio mágico. Guarda ele aí. Eu, pessoalmente, acredito que ele vai ficar ali preso, um tempo preso entre os 8.000 e os $10.000. Vou dizer por quê já, exatamente em função do valuation. Mas o que não falta são opções quando o assunto é Bitcoin. Tem até robô, inclusive robô brasileiro, para negociar Bitcoin. Meta até o final do ano de você ter 20 criptomoedas aí, né, para você investir em... Enfim, cola no Hackeando Bitcoin, que só tem preciosidade aqui. Quanto é que vale um Bitcoin? Né? Essa é uma pergunta, né? Quanto é que vale um Bitcoin? Né? Qual um preço justo para o Bitcoin? Hoje você só tem oficialmente, você só tem uma técnica de valorização, né? de precificação de Bitcoin, de valuation. Eu tenho a minha, que é o custo de produzir um Bitcoin, o custo de você minerar, como a gente chama, um Bitcoin. Claro que não é uma técnica perfeita, mas, por exemplo, qual é o preço justo de cenoura? Eu tô assumindo que é o preço justo de eu produzir cenoura na minha casa. Obviamente que tem muito mais coisa aí, tem diversas variáveis, não necessariamente eu tô com os melhores requisitos para produzir a cenoura aqui na minha varanda, aqui em casa, mas vai te dar uma ideia do valor de quanto vale um Bitcoin. E eu fiz umas contas aqui, quando que deixa de ser vantajoso
de você minerar Bitcoin. A mineração de Bitcoin tem uma coisa que é o hashing power, o poder de fogo. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a dificuldade atual. Para você... Quando eu estiver falando de blockchain, você vai entender isso. Mas a dificuldade hoje do Bitcoin está associado a esse hash rate. E uma máquina, né, para minerar Bitcoin tem um hashing power, tem um poder de fogo. E hoje peguei aqui uma máquina específica, que ela custa mais ou menos $2.000. O poder de fogo dela é de 13 terahashes por segundo. Isso é 13 trilhões de hashes por segundo, com um consumo de 1.350 watts. E aqui no Brasil, o custo da energia elétrica é de 0,16 centavos de dólar. Tem um pool fee. O que é esse pool fee? Se você comprar essa máquina e minerar, né, você tá sozinho e acaba sendo quem vai resolver o problema. É muito mais, entre aspas, não é sorte, é estatística. Então, ao invés de você minerar sozinho, vale a pena você se conectar. Você tem pool de mineração, você tem mineração em nuvem. Então você pode, ao invés de você ter um hardware único e ficar ali batalhando, né, você pode se juntar com outros mineradores e aí vocês dividem, vocês montam um poolzão, uma força-tarefa para minerar. Se você olhar a distribuição de quem descobre os bitcoins, dos mineradores de Bitcoin, você vai ver aqui que o líder, por exemplo, tá aqui, ó, o BTC, com 49 blocos. Antpool, né, 30 blocos. Aí você já sacou, né, que, né, isso aqui, na verdade, é um pool, não é uma única máquina, não é uma única pessoa. Então, vou falar dos pools, mas aqui fazendo as contas, isso se fosse no Brasil, com essa máquina no pool, você teria, ao longo do ano, você conseguiria minerar meio Bitcoin. Vamos arredondar aqui. Você conseguiria minerar meio Bitcoin. Você teria um lucro de $1.400 a preço de hoje e gastaria com eletricidade $1.900. Vamos arredondar aqui e para te dar um número de que o que você, aqui no dia, né? O que você gasta de energia, $5 e pouquinho, equivale ao que você teve de lucro, de receita, $4. Só para você, tô forçando aqui a barra para você chegar para te dar um número que é de 50% hoje aqui com o preço. Então, um preço justo dentro dessa técnica pro Bitcoin seria de mais ou menos metade do que ele tá hoje. Então, coloca aí $4.000 mais ou menos, né? Seria um bom palpite. Isso porque abaixo de $4.000 não vale a pena você minerar Bitcoin. Esse número, eu só te dei um parâmetro aí para você entender algumas variáveis, como funciona essa conta. Esse valor hoje, para ser preciso, e na China, né, que é onde a gente tem uma energia bem barata, tá? E também a gente tem hardware antigo, né? Esse hardware que eu tô mostrando aqui é um hardware top de linha, tem uma potência legal, a economia, a relação energética é bem boa para os padrões de Bitcoin. Então chegamos nesse número aí de $4.000. Mas lá na China, esse valor tá aí perto dos $7.000. Se o preço do Bitcoin cai abaixo dos $7.000, já não começa a valer a pena minerar Bitcoin. Não que as pessoas vão desligar as máquinas, né? Mas por quê? Porque eles podem vai subir no futuro. Então eles podem continuar minerando. Mas um preço aí que a gente pode usar como referência, $7.000. Então tem aí uma outra oportunidade de você ganhar dinheiro com Bitcoin. Existem diversas criptomoedas. No caso específico do Bitcoin, ele vai exigir muito... Seria mais interessante você ter uma baita GPU para você minerar Bitcoin. Tem outras moedas que é vantajoso você minerar com CPU, outras com espaço em disco. Não vou falar de blockchain, você vai entender esse conceito. Mas você pode adequar o seu hardware. Não tenho aqui uma placa de vídeo bacana, né? Não tenho uma GPU bacana para minerar Bitcoin, mas você pode minerar com CPU, você pode minerar criptomoeda até com o seu celular. Então tem aí uma oportunidade de você fazer dinheiro com criptomoeda, com Bitcoin, minerando, né? Como se fala, né? É um recurso, né? Que você vai lá e resgata da natureza, mas no caso aqui é virtual. Você consegue fazer esse resgate e não depende tanto assim do preço de Bitcoin. Criptomoeda, não é uma coisa para você entender.
é uma iniciativa de milionários, né? No final das contas é isso. São milionários que querem fazer do dinheiro algo virtual. O Bitcoin, ele não tem nenhum atrativo, né? Ouro tem aquela cor brilhante, né? Legal, né? O amarelo forte, quero ouro para fazer joia. Tem a questão da pureza, as características do ouro em si, coisas que você pode fazer com ouro. Tem características com ouro e outros metais preciosos também, pedras preciosas. Com o Bitcoin não, o Bitcoin e as criptomoedas, o Bitcoin não tem forma, é amorfo, né? Não tem cor, não tem nada, ele não é ele não é interessante e está dissociado de país, né? Mal ou bem, as moedas flutuam, a gente vê aqui, preço do dólar sobe e desce, tem regulamentação, quando o próprio dinheiro do país, você coloca ali no banco, você tá dependendo do banco, né? Pode vir a falir. Então, a criptomoeda, ela corta o atravessador, ela é uma espécie de Uber, né? Do dinheiro. É isso que a gente tá vendo acontecendo. O que tá por detrás da criptomoeda é essa briga entre o Estado, o banco e a tecnologia, a galera que tem dinheiro, os milionários, que querem mais até do que virtualizar o dinheiro. Querem fazer com que os contratos eles sejam públicos também, né? O Bitcoin, ele tem os seus problemas, a gente já viu. Ele não é, do ponto de vista de ambiente, né? Ele não é muito saudável, ele não é muito salutar, ele esbanja recursos. Talvez até um dia ele não seja a moeda escolhida. No final das contas, qual o cenário mais provável? A gente vai escolher uma moeda que a gente vai usar. Talvez seja o Bitcoin, talvez não seja o Bitcoin. Só que, como o Bitcoin é software, a gente pode fazer algumas modificações para tornar o Bitcoin mais interessante. Você tem duas moedas que são destaque. Você tem o Bitcoin, que é referência, é sinônimo quase de criptomoeda. Eu, às vezes mesmo, confundo Bitcoin com criptomoeda. E você tem a Ethereum, a Ethereum. O Ethereum, ele é uma criptomoeda e ele, no blockchain dele, ele tem um extra. Vou falar já o que é blockchain. No Bitcoin, o que você tem são transações, pura e simplesmente. No Ethereum, você pode colocar, nessa transação, você pode colocar um contrato inteligente. O que é um contrato esperto, né? O smart contract. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um livro e eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu vender um livro, 10% vai pro autor, 50% vai para a editora, 5% vai para quem traduziu, outros 10% vai para quem imprimiu o livro, sei lá. Eu defino um contrato, eu defino regras para aquela transação. Então, quando alguém comprar um livro, quando alguém transferir o dinheiro, eu redistribuo o dinheiro de acordo com esse contrato. Então, tem alguma... E a galera tá usando, tá gostando disso. Eu posso fazer, por exemplo, no Ethereum, eu posso colocar o esquema de patronato do Coca-Tech, eu posso colocar lá dentro, por exemplo. Tem como você fazer isso. Então essas são as duas moedas. Mas como eu falei, criptomoeda é um software, tem atualização. O Bitcoin, essa é uma outra crítica no Bitcoin. O Bitcoin, ele não tem exclusividade de nada. Ele tem o nome Bitcoin, mas ele não tem exclusividade de nada. Ele é público, ele é aberto. Por isso que todo mundo faz criptomoeda. Pega lá o código do Bitcoin e faz a sua própria moeda. Pode até criar um fork em cima do Bitcoin. Não, vou criar uma outra aqui em cima do Bitcoin para tentar resolver ou minimizar os problemas de Bitcoin. Hoje, um problema que você tem é deixa eu pegar aqui para você ver. 10 mil minutos para fazer, como média, para você autenticar a transação. Isso é um baita problemão. No final do ano passado, eles fizeram um rascunho da Lightning Network, que pega o Bitcoin, coloca uma camada em cima do Bitcoin exatamente para fazer esses contratos inteligentes. Levantaram essa semana que levantaram a Lightning Network para ver como é que a coisa vai funcionar. Então o Bitcoin é uma coisa extremamente dinâmica. Vamos ver qual que a gente, no final das contas, vai concordar. Não, essa aqui é melhor, essa aqui que a gente vai usar. O resto é talvez tenham ali umas 4, umas 5, umas 10. Talvez enxugue um pouco o pacote, mas essencialmente é isso que a gente vai ver. Não é só uma questão técnica de qual é o melhor, porque se fosse o melhor por melhor, o melhor comunicador, sem sombra de dúvida, é o Telegram, né? Mas que o povo mais usa
é o WhatsApp. Tudo depende do país, né? Lá nos Estados Unidos, quando o Zuck comprou o WhatsApp, ninguém entendeu nada. Por que o Mark tá comprando aqui, o Facebook tá comprando o WhatsApp? Porque lá a galera usa SMS. Então é uma questão no que a gente vai concordar no futuro. Mas não interessa no que a gente vai concordar. É você manter a visão aberta, não precisa estar olhando todo dia. Tem como você, uma vez por semana, tem tipos de investimento onde você, sim, pode ficar olhando todo dia, mas você pode olhar uma vez por semana, ter uma noção do panorama e montar a sua estratégia de investimento naquela semana. Não precisa ser uma coisa ali, né, tão afoita, tão corrida, tão estressante como um day trading. Tá, Coca, conta aí. E o que é esse tal de blockchain? É difícil de uma pessoa definir bem o que é blockchain. Vai falar, não, blockchain é um livro contábil, é uma planilha do Excel que você vai colocando lá as informações. Blockchain, no final das contas, é um banco de dados onde você pode guardar qualquer coisa para sempre, descentralizado, aberto e confiável. É um banco de dados, você pode guardar qualquer coisa ali dentro. Pode guardar até arquivo. Obviamente que se você tem um blockchain de arquivo, a sua mineração não vai ser em cima de CPU, vai ser em cima de quê? De espaço em disco. Você vai montar uma rede, você vai dizer pra galera, compartilha aí o seu HD, tipo um torrent da vida. Só que no torrent você não tem nenhum incentivo para manter o computador ligado. Numa rede Bitcoin, numa rede blockchain, torrent, você incentivaria de alguma maneira a galera, né, a compartilhar o seu disco. Tem que entender isso. Às vezes a gente dissocia blockchain de Bitcoin, mas não pode dissociar, porque sem Bitcoin a gente não tem um incentivo para a rede continuar funcionando. Então ele é um banco de dados, você pode colocar qualquer coisa ali dentro, é uma questão de negociar. Ele é descentralizado, você tem diversas cópias, isso significa que você não precisa fazer um backup dele. Ele é confiável, eu vou falar dessa confiabilidade já. Verdade seja dita, blockchain, ele não precisa ser descentralizado e aberto. Você pode fazer ele centralizado, você pode fazer um blockchain privado, né, da sua própria empresa. Você pode fazer um blockchain, um pool de autorizantes, tipo transação bancária. Você pode pegar os bancos montam essa rede de blockchain e só eles autenticam as transações, só eles fazem a rede operar, como não é o caso do Bitcoin. No Bitcoin você instala aqui a mineração, você já está dentro do mundo do Bitcoin, você já está ali fazendo a coisa funcionar. Então não necessariamente precisa ser descentralizado e aberto, você pode fazer a coisa fechada. E por que ele é confiável? Uma das características do blockchain é que você não consegue alterar um dado. Uma vez que um dado ele foi escrito, ele vai ficar ali para sempre. Isso é interessante para a arquitetura. Como livro contábil, para você registrar tudo aquilo que aconteceu, isso é mega legal. Agora, como é que funciona exatamente o blockchain? Ele funciona com uma matemática sinistra, baseada em números primos, né? É tipo criptografia, é o mesmo princípio. Se descobrirem uma máquina que gera números primos, acaba com a segurança do blockchain e da criptografia em geral, então tá seguro. O algoritmo, ele é público, né? Como eu falei, tá aberto, então todo mundo vai lá, olha. A criptografia, não existe nenhuma questão em cima da criptografia, você pode ter questão em cima da implementação. A gente teve um problema com a RSA, que estava gerando números primos viciados, então facilitava na hora de quebrar, né? A criptografia, ela não é infalível. Você pode quebrar uma criptografia, mas o tempo para você quebrar uma criptografia é 1000 anos, 2000 anos. E isso se torna inviável, né? A mensagem que você tem daqui a 1000 anos, né? Mandei aqui uma mensagem para você, daqui a 1000 anos vão conseguir ler essa mensagem. Nem eu nem você vamos estar mais vivos, né? A informação perde valor. É assim que funciona a criptografia. Pega uma coisa e torna muito difícil de você entender o conteúdo, né? Embaralha o conteúdo. Para você desembaralhar vai demorar muito tempo, não é interessante você fazer. Então você acaba, tá bom, não vou fazer. Mas quando você vicia alguns números, né, você facilita esse processo. Então ao invés de demorar 1000 anos, vai demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? Tem algumas brechas. Não encontraram essas brechas, o algoritmo é aberto, todo mundo lá já olhou, tá mega, hiper aprovado.
A melhor analogia para você entender o blockchain é o seguinte: sabe a sua conta de e-mail? Sua conta de e-mail tem lá o seu e-mail, né? Que é eu sei o seu e-mail, eu posso mandar um e-mail para você. Se eu não tenho o seu e-mail, eu não consigo mandar um e-mail para você. Então, esse e-mail é a sua chave pública, que, entre aspas, todo mundo tem acesso. Quando alguém quer mandar um e-mail para você, quando alguém quer mandar dinheiro para você, um Bitcoin para você, vai usar esse endereço do seu e-mail. Isso é público, isso está aberto. Então você decide se vai divulgar ou não, né? Enfim. E tem a chave privada, que é a sua senha, que é para você ler o e-mail que eu te mandei, você precisa digitar a sua senha. Para você me mandar um e-mail, você precisa digitar a sua senha. Então, essa sua senha funciona como uma espécie de assinatura de um cheque, né? Já que a gente está falando de Bitcoin, está falando de dinheiro. Então, como é que funciona? Você quer mandar um Bitcoin para mim. Eu te dou meu endereço de e-mail, te dou o número da minha carteira, né? O código da minha carteira. Você usa esse código, manda o Bitcoin para mim e assina, né? Coloca ali a sua assinatura e pega esse cheque e joga para nuvem, né? Joga para rede Bitcoin, joga para as transações, que vai ficar num pool de transações não confirmadas. Hoje nesse exato momento, existem 30 mil transações não confirmadas. Deixa eu pegar uma aqui qualquer, você vai ver que tem aqui a taxa, que é quanto que o minerador que vai autenticar essa transação vai levar. Funciona assim. Então você tem um pool de cheques. Os mineradores, eles estão lá tentando resolver o problema matemático para achar um novo bloco, que a gente chama, onde as transações vão ser escritas. Você tem um período onde em função da dificuldade, né, aquele hashing power necessário, você consegue estimar o tempo em que vai ser liberado um bloco. E a cada bloco você ganha um X de Bitcoin, né? Quem resolveu aquele problema, quem achou aquele bloco, vai receber um X de Bitcoins e, como falei, esse X de Bitcoins vai sendo dividido pela metade com o passar do tempo, até que chega ali em 2024, mais ou menos, não vai ser mais interessante a mineração, né? Vai ser marginal o que você vai ganhar, embora precise, né, de minerar para você achar os blocos, para você ter aonde escrever as transações. Obviamente, quando isso acontecer, depende do número de máquinas, você reduz a complexidade do problema para facilitar. Então você vai brincando, né? De tempos em tempos cheguei a mostrar a complexidade, né? Você viu lá no gráfico, você viu que às vezes aumenta, às vezes diminui, isso em função do poder que a rede como um todo tem. E uma vez que o minerador pega aquele cheque, verifica e joga, coloca dentro do blockchain, ele não sai mais. Na verdade, são 3 verificações, né? Para uma transação ser autenticada, ela precisa de 3 verificações e chegou lá dentro do Bitcoin, não sai mais. Na verdade, você até pode hackear o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é uma estrutura onde o item está conectado com o link anterior. Se você mudar o registro anterior, muda, ele faz uma verificação, então tá tudo ligado. Se isso aqui mudar, você vai ter que mudar o verificador. Tipo o dígito verificador já digitou CPF errado? Esse dígito verificador não bate? Quase como se fosse isso, é um hash. Não, a gente chama isso de hash. Então, se você muda isso aqui, muda esse link, aí a coisa dá ruim. Você pode, se você tiver um computador que consiga, quero alterar desse ponto para cá, consiga reescrever tudo, recalcular todo o processo, aí sim, ok, bacana, você consegue burlar o Bitcoin. Mas, Bitcoin não, o blockchain. Mas você não tem um computador com esse poder de fogo. Mas tem a computação quântica. Quando a gente chegar na computação quântica, você desenvolve o algoritmo quântico, né? O computador quântico, ele vai invalidar a criptografia que a gente tem hoje, vai invalidar algumas coisas que a gente tem hoje, mas é só adaptar, né? Em vez de usar um algoritmo tradicional que a gente já está acostumado, usa algoritmo quântico. Então a gente vai continuar seguro, você não tem com o que se preocupar. A gorjetinha, para autenticar a transação, obviamente, quanto maior essa gorjeta, maior vai ser o interesse dos mineradores de incluírem, né? Peraí, essa transação aqui tá pagando bem, eu vou ganhar um tantão de Bitcoin, vou incluir essa transação no Bitcoin. Ou seja, funciona completamente descentralizado, o mercado é quem decide. É importante você ter isso bem claro, você entender esse processo, porque isso é o que vai te ajudar lá na frente a definir qual a estratégia que você vai usar para Bitcoin. Vou minerar? Não, vou investir, vou pegar um robô, né? Vou fazer análise gráfica, vou fazer a análise técnica, vou pegar aqui os estudos, os indicadores, vou consultar as referências de Bitcoin, vou chegar numa conclusão para definir como vai ser a minha estratégia de investimento.
importantíssimo você entender isso que eu tô falando aqui. Mas hoje já falei demais, então vou ficando por aqui. Quero fazer um vídeo mais ou menos curto. Mas antes, deixa eu te pedir algumas coisinhas. Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, o seu pensamento. Qualquer coisinha que te passou na cabeça, coloca aqui nos comentários. No próximo vídeo, eu vou explodir a sua cabeça, porque eu vou passar um roteiro completo para você entender o Bitcoin, o que você precisa saber para dominar o Bitcoin de uma vez por todas. E não se esquece, claro, de assinar o canal, de apertar aqui, ó, o joinha na página. Gratidão eterna. Abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.